Preciso ouvir tua voz. Pai, falando em meu coração. Meu Pai, Pai, minha alma está angustiada. Muitas são as pedradas, meu Pai. Segure e não me deixes cair. Fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos ao meu Filho, aquietai e sabei que eu sou o teu Deus. Tenho visto as tuas lágrimas, contemplado a tua dor. Em nenhum momento, filho, te deixei só. Sou teu Deus, teu amigo e teu Salvador. Tu és meu, não temas, eu estou aqui. Pai, minha alma em ti se alegra. Pai, sinto-me mais confiante, meu Pai. Pai, tua voz alimenta minha alma. Mais uma vez eu te peço, meu Pai. Fale comigo, fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos ao meu Filho, se te humilhares e de coração me buscares, contigo sempre estarei. Se passares pelas águas, contigo passarei. Se passares pelo fogo, também passarei contigo, filho. Se passares pelos espinhos, eles não irão te ferir. Não temas, filho meu, não temas, eu estou aqui. Como é bom ouvir a tua voz falando Não temas, eu ainda estou aqui. Amém. Graças a Deus, mais uma vez, a graça soberana de Deus nos concede esta oportunidade nesta noite de ouvir a sua voz mais uma vez. Nós cumprimentamos desde já todos os nossos irmãos, nossas irmãs, os ouvintes, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperamos que esta oportunidade de hoje sirva de ajuda para você, meu irmão, minha irmã, você que sempre está nos ouvindo, ou você que para nos ouvir pela primeira vez, que o Espírito Santo possa te ajudar em sua casa, onde você estiver, né? Não importa o ambiente, mas que Deus possa te ajudar onde você estiver. Amém? Muitos estão nos trabalhos ouvindo, né? Outros estão a fazer de outras atividades e está aí pelo Facebook ouvindo também. Esperamos que Deus possa recompensar vossos esforços, tá bom? Eu creio que Deus tem algo para nós nesta noite. Nós estamos
abençoados por Deus, porque mais uma vez Ele nos concede o dia para viver, né? Nos alimentou, matou nossa sede, nossa fome e nos permitiu viver para adorar Ele na beleza da sua santidade. Amém? Sempre você tem que agradecer a Deus por tudo que Ele faz por você. Nós não temos que viver aí totalmente distraídos, mas sabemos que devemos dar glória e honra ao Senhor. Ele é dono de tudo. Se Ele tirar a mão de nós, nós vamos perecer como qualquer um outro aí. Mas a graça de Deus nos basta nessa hora. Por isso estamos tão felizes em poder também compartilhar com nossos irmãos esta alegria. Esperamos que realmente aquele poder vivificador, aquele poder de Cristo Jesus, possa entrar aí na tua casa, no seu coração, na sua vida espiritual, que você possa estar progredindo em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho num tema assim intitulado disputa. Nós estamos vivendo um tempo de disputa. Então o tema hoje vai ser disputa. E o texto que eu escolhi para a leitura hoje vai ser no livro de São Mateus, capítulo 27, versículo 11 a 17. São Mateus, capítulo 27, verso 11 a 17. Deus vos abençoe. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia, nós vamos ouvindo mais um hino aqui para o Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas antes nós vamos também já ouvir o pão diário de hoje, tá bom? E depois do pão diário, já esse louvor e logo em seguida a escritura anunciada, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Oh my, we're so indoctrinated with everything and so frustrated and afraid. Don't be afraid. The other night I preached on that, be not afraid of dying. Oh, que coisa! Estamos tão doutrinados com tudo, tão perturbados e amedrontados. Não tenha medo. A outra noite eu preguei sobre isso. Não temais, sou eu. The only thing that can help when they were dying is drowning, Satan is going to take them. And they thought it was a spook, a spirit. A única coisa que poderia ajudá-los, eles estavam morrendo, se afogando. Satanás ia pegá-los e eles pensaram que ele era um fantasma, um espírito. The only thing that can help them. And that's the way it is today. The only thing that can deliver you from cancer. The only thing that can deliver you from heart trouble. Medicine has no remedies for that. A única coisa que poderia ajudá-los, e essa é a maneira que é hoje, a única coisa que pode livrá-lo do câncer, é a única coisa que pode livrá-lo de problemas cardíacos. A medicina não tem remédios para isso. The only thing that can help you is the thing that you're afraid of, but it's a spirit of some kind. It is a spirit, a Holy Spirit, Christ, made manifest in our life. Aleluia. Glória a Deus. Believe me now. A única coisa que pode ajudá-lo é aquilo de que você está com medo que seja um espírito de algum tipo. É um Espírito Santo, Cristo manifestado em nossa vida. Creia nele agora. Amém. Livrar da morte é seu dia de sorte. Você pode ir.
e eu era Amém. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus pelo que Ele fez para conosco, enviando seu Filho Jesus. Todos nós estaríamos hoje perdidos, né? Mas a graça do Senhor Jesus Cristo nos alcançou e nós estamos tão felizes e agradecidos por isso. Por isso, se você ainda não encontrou essa graça, corra para os braços de Cristo, porque num desses dias Ele voltará, virá, como está prometido, buscar a sua igreja, o teu povo escolhido, e esperamos que você possa também fazer parte desse grupo. Aqueles que realmente dedicam suas vidas ao Senhor Jesus. Deus te abençoe. Vamos então para a Escritura que eu anunciei, Mateus capítulo 27, versículos de número 11 até o de número 17, que diz assim: E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Ele disse. E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testifico contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo, que aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido como chamado Barrabás. Portanto, estando ele reunidos, disse-lhe Pilato: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Senhor Deus, abençoa nós nesta noite, nesta simples, pequena meditação, e esperamos que a tua graça, a tua misericórdia esteja com cada um de nós nesta hora. Abra o nosso entendimento, abençoe todos quantos vão ouvir essa live nesta noite, que o grande Consolador, o Espírito Santo, o qual enche o céu e a terra, o qual criou todo o universo, possa, Deus, inundar nossas almas, nossos corações nesta noite, de alegria e paz e desejo fervente de ouvir de ti. Em nome de Jesus Cristo, com perdão de todos os nossos pecados, nós colocamos na tua presença a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos com um tema bastante tremendo, intitulado disputa, e nós sabemos que sempre houve essa questão de disputa, desde lá do princípio, né? Quando Satanás disputava com Deus,
querendo tomar o trono, tomar o poderio. Ele foi lançado para cá, né? E nós sabemos que dali então, todo o tempo houve suas disputas, suas questões, né? E isso está na Terra hoje, invadindo a humanidade, invadindo lares, invadindo lojas, mercados, né? A concorrência é grande, né? Por que não falar também na parte masculina, na parte feminina? Uns têm aquela disputa de querer ser melhor que o outro, né? Pessoas querem imitar os atores, atrizes, e sempre tendo assim uma disparidade no natural, querendo uma presença melhor, né? Não estão concordando com o que tem, quer sempre algo mais. É uma disputa para conseguir aquilo, amém? Sabemos que assim sempre foi, né? E nós estamos diante de um texto também que houve, queira ou não queira, uma pequena disputa, quando foi dito assim: a quem quer que vos solte, Jesus ou a Barrabás? Então há uma disputa, eles escolheram Barrabás. E hoje sabemos também que há uma grande disputa na Terra, né? No meio do sistema religioso, até nos sistemas naturais, sistema da ciência, né? Um descobre algo, outro quer descobrir mais além. Então aquela disputa ali para agariar seus méritos, as suas condições, né? E para ser sempre melhor. E nós sabemos que sempre é assim. Então, Deus não muda o seu parecer, né? Enquanto o mundo está desenfreado nessa disputa, Deus também tem as suas maneiras de trabalhar, amém? E a maneira de Deus, Deus não discute com ninguém, Deus não quer lugar de ninguém, Ele quer o dele, amém? A glória dele não divide, não dá para outro. Por isso que a Bíblia diz, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ele também diz: é dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Se tem alguém por aí com poder, é fraco, porque todo o poder foi dado a Deus, né? Mas aqui na mensagem Mudou Deus Alguma Vez, eu quero começar lendo algumas coisas aqui e comentando assim com nossos irmãos nessa aqui atitude, né? E agora nós sempre encontramos quando esses espíritos naturais e espirituais. Agora, irmãos, você deve entender, porque sempre, enquanto esses dois espíritos, natural e espiritual, sempre há uma disputa, né? Sempre o natural quer tentar ultrapassar o espiritual. Você pode notar que mesmo a pessoa, quando não tem condições, quando não tem gabarito de alcançar algum nível alto que outra pessoa tem, ele então quer disputar para tentar ver se dá alguma disputa sobre isso, para ver que ponto que ele pode conseguir de melhorar e sobressair ao seu oponente em alguma coisa. Sempre é dessa maneira, mas sempre quando encontra o natural e espiritual. Então veja, naturais e espirituais da igreja e organizações se encontram. Há sempre um choque, e nós estamos vivendo um tempo disso. Quando nós vemos as igrejas por aí, uma puxando para cá, outra puxando para lá, você tem que estar aqui, outro você tem que estar ali. Há uma disputa também, né? Nós temos os melhores pregadores, nós temos os melhores cantores, nós temos hinos melhores do que outros. Há uma disputa para tentar agariar mais membros, né? Mais posições, né? Mas sempre há um choque. Isso nunca falhou em ser assim. Isto sempre choca, porque encontramos que lá há uma inveja. Veja bem, e lá nessa inveja, isto causa confrontos carnais, personificações, por causa da inveja. Por que os irmãos de Davi, né? Veja o que acontece. Eles se levantaram contra ele, né? Ou melhor, os irmãos de José se levantaram contra ele, porque José tinha algo especial que eles não tinham. Eles tinham inveja do seu irmão. Então eles sempre deixavam seus irmãos, seu irmão sempre para trás dele, né? Até o ponto de lançar ele numa cisterna e depois vender, né, para aquele viajante que iria para a cidade, e viajante que ia de cidade em cidade. Veja, então ele sempre, quem é de Deus, sempre vai encontrar esse espírito diante dele para tentar fazer com que você não prospere. Mas não adianta, porque quando Deus elege um homem,
Quando Deus elege uma mulher, irmãos, Deus derrama as misericórdias sobre ele, não existe ninguém que segure isso. Pode tentar segurar, pode amarrar, não adianta. Amém? Enquanto Sansão estava debaixo das mãos de Deus, né, vivendo conforme o coração de Deus, podia amarrar ele com cordas novas, né, fazer tantas coisas, nada era superior a Sansão. Mas quando Sansão saiu da presença de Deus, a coisa muda. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você ainda não está na presença de Deus, corra para a presença dele. Amém? E se você que já está, não saia da presença dele. Fique sempre dependendo do nosso Deus. E nós encontramos isso hoje. Como foi então, quando Deus fez algo para um indivíduo. Todo mundo tenta copiar exatamente como Deus fez para aquele. Veja, para aquela pessoa. Veja, isto causa uma competição. E faz a carnalidade. Veja então, que coisa, irmãos. E eles não podem, o outro lado, receber resultados espirituais. Então eles tomam isso através de um poder político ou substitui algo para contrariar a mente do povo, para atrair discípulos para eles mesmos. Eles não têm condições de ter o espiritual, de ter uma posição que eles tentam copiar para tentar trazer, tirar os discípulos, né, da onde eles estão para puxar para o lado deles. Mas sabemos que esse é o espírito anticristo, esse é o espírito denominacional, esse não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não é aquele divergente que vem para tentar desfazer algo que alguém está fazendo, não. O Espírito de Deus tenta se unificar, se unir para levantar aquele povo, para ajudar aquela igreja, para ajudar aquele irmão que está em necessidade, aquele que está caído, que está fraco. Esse é o verdadeiro Espírito de Deus quando ele tem compaixão dos demais. Mas agora aqueles que já querem puxar sempre para o lado deles, eles sempre são os melhores, são os mais capacitados, são os mais eruditos, irmãos. Então veja, eles sempre querem fazer isso para atrair a atenção. Mas nós damos graças a Deus que os filhos de Deus sabem do que estou falando exatamente. Que Deus realmente possa ampliar o seu entendimento. E isso é exatamente o que aconteceu bem lá no princípio, como Caim e Abel. Isso aconteceu lá, quando Deus, veja irmãos, que maravilha, atentou para o altar de Abel. E Caim ficou com raiva do seu irmão e acabou tirando a vida do seu irmão. Porque sabia que Deus era com o seu irmão. Amém? O irmão Abel. E muitos hoje perseguem. Olha, não é falando, mas se vocês olharem nas redes sociais, está dando vergonha do povo chamado cristão, discutindo, debatendo, expondo fraquezas e gritando sobre isso, sobre aquilo. Irmãos, não é coisa para se fazer. O que nós temos que fazer é orar e pedir que Deus tenha misericórdia de todos. Mas está em uma disputa, não é? Qual ministério que é melhor? Você deve ficar aqui, deve ficar lá. Irmãos, eu lhes afirmo uma coisa, você tem que estar com a palavra de Deus, com assim diz o Senhor, com a mensagem profética para essa era que estamos vivendo. Fora dessa mensagem, fora da atuação que está dentro dessa mensagem, o resto só são areias movediças. Nós temos que ter discernimento para ver como estamos. Então, o mesmo Espírito agora, tentando tirar a influência de Deus, da palavra genuína de Deus, aquele mesmo Espírito denominacional que perseguiu Elias, que foi espírito de Jezabel, é o mesmo Espírito agora também ungindo as pessoas, porque as pessoas usadas morrem, mas os espíritos continuam. Aqueles que eram usados pelo diabo continuam sendo usados pelo diabo, mas em contraproposta e partida também, aqueles que são de Deus, que foram de Deus, fizeram seu papel e partiram, aquele mesmo Espírito que estava sobre ele, estão também sobre os verdadeiros e verdadeiras filhas de Deus hoje. E não tem nada que possa tirar aquilo do coração da semente eleita, porque foi dado através da revelação, não é através do conhecimento teórico, não é através de muito estudo, não é através de participar de seminários, não é através de conquistar um hall de membro e colocar seu nome em uma determinada denominação. Não é isso que te faz ser grande. Veja,
Você será grande tanto quanto Deus for em você, porque é Cristo em você, é Cristo em nós, ou seja, a grande esperança da glória, Cristo em nós, amém? E Ele está fazendo nessa hora isso, entrando no meio do teu povo, dos teus filhos, né? Então ambos rapazes aqui na terra, quando Abel ofereceu a Deus o sacrifício mais excelente do que Caim, e Deus vindicou a Abel, amém? Descendo e recebendo o seu sacrifício. Isso causou inveja em Caim, porque ele tinha inveja de seu irmão. Que coisa, irmão. Ele matou o seu irmão, porque Deus atentou para o altar de Caim, não atentou para o altar de Caim, e atentou para o altar de Abel, porque Deus sabia que o pecado de seus pais não foram comer uma fruta, que eles dizem, porque o altar de Caim estava cheio de frutas, e tem tantos altares aí lindos, né? Bem adornados, cheio de cânticos e tudo mais, mas não tem a revelação do Espírito de Deus. Mas o de Abel era um altar, parecia sujo, por certo tinha as moscas voando por ali, porque estava, veja bem, sacrificando o cordeiro, aquele cheiro fresco de sangue, mas Deus atentou, porque Deus sabia, amém, que Abel estava correto, porque aquilo tinha que ser corretamente conforme a palavra de Deus, porque o pecado de seus pais não foi comer uma maçã, o pecado foi sexo, amém? Então precisava derramar sangue, não era sumo de frutas, não era lindas abóboras, né? Ou qualquer fruto que tinha naquele tempo, não era isso que Deus estava querendo. Por isso, meus irmãos, Deus não está querendo uma igreja bonita, Deus não está querendo um altar lindo, cheio de tudo, quanto é coisa ali. Deus quer um altar sincero, um altar puro, que tenha a verdadeira revelação da palavra, do que Deus está fazendo nesta hora. É isso que Deus atenta. Mas muitos estão preocupados com as multidões, com os movimentos, quantos ministros tem desse lado de cá, quantos cantores vêm cantar aqui, quantos tocadores participam daquilo lá, quantos cultos você tem por semana, ou por mês, ou até mesmo ano. Deus não está preocupado com essas coisas. Deus está preocupado realmente que todos nós despimos, melhor dizendo, dessas couraças denominacionais, dessas coisas que aprisionam o homem e a mulher, e corra aos braços de Cristo e seja maleável a um culto com sabedoria, de louvor, através da revelação de Deus, segundo a Bíblia Sagrada. E Abel tinha isso com ele, mas seu irmão odiava Abel por causa disso. E Deus atentou para o altar de Abel, então Caim ficou irado. Isso começou lá no princípio, quando natural e espiritual, Caim e Abel adoravam o mesmo Deus. Não pense você que Caim estava adorando o diabo, não, senhor. Ele estava adorando o mesmo Deus. Porém, Deus atentou para o altar de Abel. Amém? E pôde honrar Abel com aquilo. Amém? Graças a Deus. Caim e Abel adoravam o mesmo Deus. Ambos construíram o mesmo tipo de altares. Ambos adoravam o mesmo Deus na mesma igreja. Aleluia. No mesmo altar. Mas Caim, através do raciocínio carnal, trouxe os frutos da terra e os colocou sobre o altar como um sacrifício, pensando que aquilo certamente responderia a Deus por um pacto. Veja. Então ele talvez deve ter levado, como as pessoas pensam hoje, maçãs, né? Porque diz que Eva comeu uma maçã. Agora, se Eva comeu uma maçã e trouxe a desordem, trouxe as coisas erradas sobre a face da terra, se maçã fez tudo aquilo que a mulher pôde ver que estava nua, qual outra fruta que se ela comesse então, né? Porque maçã deu morte, e outra fruta que comeria então daria vida eterna, e eles esqueceram de preocupar com essa, né? Porque aquela árvore no meio do jardim, a Bíblia diz assim, Deus fez brotar na terra toda árvore boa para comida. Você vai ver 2 pontos. E no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da ciência do bem e do mal era Satanás. E a árvore da vida era Deus. Eram árvores espirituais.
Então não era comer uma fruta, uma maçã, mas nós sabemos que aquilo era sexo. Agora, como o diabo pode fazer sexo como ser humano e sair da Abel? O diabo, irmão, sabia que o único gene que estava ali, né, que eu digo, a única o ser físico que estava ali, que poderia cruzar os genes, esse ser chamava-se serpente. Serpente não era Satanás. Satanás foi o que entrou na serpente. A serpente era co-igual ao homem, de todos os animais que tinham no campo. O diabo então pôde entrar lá e viu que o sêmen poderia cruzar com a semente humana. É por isso que a ciência tem um elo perdido, dizendo que o homem veio do macaco, ele estuda, aí chega até o chimpanzé e pula para o homem. Entre o chimpanzé e o homem tem um ser chamado serpente, que é o elo perdido que a ciência não descobre. Mas nós damos graças a Deus que através da revelação do sétimo anjo, Deus enviando para nós uma mensagem restauradora, restaurando inclusive todos os mistérios. E isso aí é um dos mistérios. Nós morreríamos de velho em uma denominação, uma igreja, e não entenderíamos o programa de Deus. Mas nós louvamos a Deus porque a sua infinita misericórdia tem nos alcançado nesta hora e tem nos tirado de todos os enredos denominacionais. Amém? De todos os sistemas de igrejas. E tem nos colocado dentro da Bíblia Sagrada. Você precisa conhecer isso. Você tem que deixar o sistema, deixar o que alguém tem te colocado na sua cabeça, na sua mente aí, forjando aqui, forjando você fazer isso e aquilo. Você tem que escapar dessas coisas, porque o jugo de Deus é leve. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tem gente que coloca tantas coisas nas costas do outro, como os fariseus, que nem mesmo com o dedo ele toca. Mas Deus veio para aliviar a situação. Amém? Quando o mundo estava todo perdido, Deus veio, através de Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Aleluia. Então veja, irmão, e comeram, Adão e Eva comeram e causaram pecado. Foi sexo. Amém? E seja o que for, eu penso agora que eles levaram romã ou algo, algum deles disseram há muitos anos atrás, que foi alguma outra coisa, fica aquela coisa, não jogando, que não sabe nada, e fica, rói para lá e rói para cá, e fica o mesmo caroço. Eva comeu a maçã. Se Eva comeu a maçã, ela descobriu que estava nua, então deveríamos hoje distribuir milhões de carretas de maçãs para que o povo também possa ver a nudez que estão com eles não enxergam, conforme diz, né? Apocalipse capítulo 3, verso 14, falando da era do Laodiceia, diz ser rica, mas não sabe que és uma miserável, desgraçada, pobre, cego e nu, e o pior que não sabe. Então, se comer maçã, daria visão para uma pessoa ver que estava nu, então vamos distribuir milhares de carretas de maçãs. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, né, que foi fruto, não fala fruta, fruto, tá bem? No dia que dele não comeis dele, no dia que comeres dele, vocês morrerão. E foi o que aconteceu. Mas Abel tinha um sacrifício correto. Ele sabia que era o sangue que fazia isso. Então ele trouxe um cordeiro. E quando Deus recebeu o seu... Agora Abel pela fé, por revelação. Veja, de muitos, nenhum outro modo. Lá não havia nenhuma Bíblia escrita. Como que ele sabia dessas coisas, meus irmãos? Isso não tinha nada escrito para mostrar para ele. Foi através da revelação. É por isso que hoje há uma grande disputa quando Deus vem e revela algo para você, alguém diz que é errado. Quando Deus mostra para você que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo, ele fala, está errado. Quando você hoje ainda tem a Bíblia, você pode ir lá na Escritura, Mateus 28, 19. Jesus diz, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele pediu o nome. Ele não pediu para repetir os títulos, mas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E os apóstolos ouviram aquilo. E foram comissionados, né? E veja o que acontece. No dia de Pentecostes, Atos 2, verso 38, Pedro deu um pequeno discurso e compungiu quase 3.000 almas. Então eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Ele diz, arrependemos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Não repetir os títulos. Sabe por quê? Quando Jesus deu a ordem, Mateus 28, 19, foi antes do Pentecoste. Mas lá em Atos 2,38, dia de Pentecostes, que o Espírito Santo que havia prometido, Jesus tinha prometido, veio sobre eles, então isso aconteceu. Aí você vai ver Atos 2,38, Atos 8,16, né? Atos 10, 47, 48, né? Atos 19, verso 5, 22, 16 também, todos eram batizados em nome de Jesus Cristo. Amém? Você não vê nenhum relato na Bíblia, alguém que foi batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí aconteceu no ano 325, depois da morte dos últimos apóstolos, no tempo de Constantino. Tá? Quando foi tirado o verdadeiro batismo em nome de Jesus Cristo, implantaram isso por causa do domínio da igreja da época. Isso está até hoje. E as denominações estão aí lado a lado, eles brigam com o catolicismo, falam mal disso, falam mal daquilo, mas estão pegando o mesmo batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a noiva de Jesus Cristo tem a revelação disso, amém? Porque Deus enviou para nós o Espírito Santo. Esse é o grande Consolador, que não nos deixaria confusos, mas tiraria-nos da confusão e colocaria-nos na luz da palavra. Amém? Graças a Deus, Deus é misericordioso para conosco, né, meus irmãos? Agora, então veja, não tinha a Bíblia, não tinha nada ali, como que ele poderia saber isso? É Deus, Então vê você, o princípio da justiça é a verdade revelada de Deus. E toda a igreja de Deus vivo é construída sobre ela, nem só de pão viverão, mas de toda a palavra de Deus. Quando Jesus tinha dito que quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, tem vida em si, a Bíblia diz assim, lá em Isaías 60, né, verso 50 para frente, desde então, verso 60, desde então muitos dos seus discípulos se tornaram para trás e não andavam mais com ele. Aí Jesus perguntou aos demais, posso ficar ali, né? Porque os 70 foram, ficou os 12. Não queremos vós também retirar-vos? Pedro se manifestou e disse, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai, que está no céu, te revelou. E sobre esta pedra, quer dizer, esta revelação, que pedra significa revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Amém? Não prevalecerá contra a igreja de Deus. Então venha o que vier, aconteça o que acontecer, deixa o vento revirar, deixa o demônio rugir. Amém? A igreja de Deus será sempre guardada, porque ela tem o assim do Senhor. O que protege ela é o Espírito Santo de Deus sobre ela, na vida dela, que é a palavra revelada, que é o próprio Deus. Então, quando está assim, ela tem que caminhar tranquila, sabendo que Deus cuida dela. Agora, Jesus, certo dia, descendo o monte, disse aos seus discípulos, quem dizeis que eu sou? Aleluia! O filho do homem? Uns dizem, tu és Moisés, e outros dizem, tu és Elias, e tu és Jeremias, ou dos profetas. E ele diz, mas quem vós dizeis que eu sou? Que coisa, hein? Agora, foi aí quando o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, vivificado pelo Espírito de Deus, fez aquela grande afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Foi através da revelação. E quem tem revelação entende que realmente Cristo, que é ungido, o poder de Deus ungido, está sobre a igreja e manifestado agora através da sua palavra e a presença inefável, a atmosfera divina. Amém? Que vem de Deus, ou seja, a glória da Shekinah, vindo agora em nossos corações, e nos transformando e nos colocando naquela posição que Deus escolheu. Amém? Amém? E nós não precisamos disputar com ninguém. Nós estamos no nosso devido lugar. Agora você tem que lutar para permanecer aí. Se você não achou esse lugar para chegar nesse patamar, você precisa procurar encontrar esse lugar. Você não tem que ficar de fora. Você deve saber dessas coisas, né? Graças a Deus. Observe a afirmação, bendito sejas tu, Simão, filho de Jonas. Não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai te revelou isto.
tu és Simão, e sobre esta pedra. Que pedra? Agora, os católicos dizem sobre a pedra, né? Que pedra? Eles dizem, a pedra, pedrinha, né? Os protestantes dizem assim, sobre Cristo, a pedra. Não para que ser diferente, mas foi sobre a revelação que Pedro tinha. Pedra significa revelação. Aleluia. Então, sobre a revelação que Pedro tinha. Quer dizer, toda a igreja também deveria entender e conhecer a Deus através da revelação, assim como o apóstolo Pedro. Aleluia, né? Então, os pentecostais dizem sobre Cristo, a pedra, não para ser diferente, mas foi sobre a revelação que Pedro tinha do que ele era. Pedro sabia que era Deus. Pedro sabia que era o Espírito Santo. Nenhum homem pode vir a mim, disse Jesus, a não ser que meu Pai o traga. E todos que o Pai me tem dado virá a mim. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Você deve clamar assim com a sua vida também. Tu és o Cristo, a palavra manifestada em nossos dias. Deus está com uma obra específica agora, chamando o último eleito. Quando o último eleito entrar no redil, então a obra será completa. Ele virá buscar o seu povo, amém? E à medida que a igreja sai daqui, simultaneamente o diabo, o poder satânico desce para concretar também o ministério dele. Mas graças a Deus, Deus não vê ainda, esperando que o último entre. Quem sabe esteja falando para você, e você pode ser o último, nós não sabemos, então não perca tempo, né? Agora, bendito seja tu, Simão, filho de Jonas, não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra espiritual revelada de Deus. Quando você alcança a revelação, irmãos, você vai dizer como o apóstolo Paulo, agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Não as marcas de uma denominação, não as marcas de uma igreja, não as marcas de um clérigo ou de um credo, mas as marcas de Jesus Cristo, né? Sofrer até por amor ao Evangelho, com a vida vivida, escondida, mas falar sobre o cristianismo desse tempo parece possível, né? Quando você vê que o mundo jaz no maligno, tanta pessoa dizendo ser crente, dando mau testemunho, quantos ministérios por aí fora, dizendo estar com Deus, mas dando mau testemunho disso. Isso é uma vergonha isso, mas nós sabemos que realmente Deus tem os seus filhos. Deus sempre teve, em toda ocasião, em toda circunstância, Deus tem os seus filhos que creem na sua palavra. E agora não vai ser diferente. Por mais difícil que aparente estar a situação, mas Deus cuida dos seus. Amém? Como Deus cuidou de Abraão, como Deus cuidou de Jefité, como Deus cuidou de Moisés, desde pequeno, Deus cuida dos seus filhos. O que nós temos que fazer é ser maleável, entregar-nos nas mãos de Deus. Glória a Deus. Observe, Abel pela fé, em Deus ofereceu um sacrifício mais excelente. Eu crente carnal, pensou que isto era as obras de suas próprias mãos, da lavoura, né? Caim falou, vou levar o melhor que eu tenho aqui. Por certo, escolheu toda a fruta, a plantação maior lá, legume maior, levou lá pensando que Deus agradava. Tanta gente faz suas coisas achando que Deus vai deixar passar ileso, achar que Deus não vai condenar ele, né, com suas coisas, sem acertos. Aí tenta sempre querer mostrar as coisas melhores que ele pode fazer, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo, assim, só esse lado. E outro lado, eles escondem achando que Deus vai tolerar e deixar passar aquilo impune. Não, meus irmãos, não, meus ouvintes. Deus observa tudo, amém? Nada se esconde debaixo do olhar de Deus. Onde estiver. É como quem foi salmista Davi disse, se abrir, descer o céu lá embaixo, das profundezas, os olhos dele estão lá. Se subir ao céu, ele está lá. Se descer onde você for, Deus está te observando. Tudo que você faz, cada dia, cada hora, Deus está acompanhando você. Então esteja certo de Deus. Amém? Estamos num momento de competitivo, né? Você vê competição a todos os lados.
E a igreja também, por um lado, tem que lutar para porfiar, para entrar no caminho estreito. Esse que conduz para a vida eterna. Sair do caminho largo. Sair daquilo que disse o outro, tá? De qualquer maneira, achando que Deus vai receber. Não. Vamos tomar posse da coisa verdadeira. Vamos oferecer sacrifício correto. Amém? E o crente carnal pensou que isto seria assim dessa maneira. Agora, irmãos, Deus é tão maravilhoso para nós. Nós encontramos que Abraão e Ló tiveram que se chocar também. Ao mais dois aqui que tiveram que se chocar. Sempre vai ser assim. Vai ter o crente e o incrédulo. E vai ficar sempre ali aquela opressão negativa fazendo oposição. Mas não tem problema, porque Deus cuida dos seus. Aleluia. Então, eles tiveram que se chocar. Encontramos que Moisés, Datã, Coré e Abirão também tiveram que chocar. Mas Deus estava com Moisés. 1 contra 3. Contra Coré, Datã e Abirão. Aí, Deus sempre está do lado dos seus filhos. Gente, não fique preocupado com as astutas ciladas do diabo. Não preocupe com o que possa acontecer. Saiba disso. Deus que começou a obra em você, Ele vai terminar. Ele vai concluir. Amém? Se Deus chamou, Ele justificou. Ele glorificou. Amém? E você vai ser realmente uma pessoa cheia de alegria, de paz no seu coração. E não vai sobrar tempo para outras coisas. Amém? Que Deus possa realmente te ajudar e que você possa sempre carregar isso em você, né? Então Moisés, sendo profeta ordenado, com a palavra do Senhor, vindicado, que ele foi escolhido para ser o líder da hora, amém? E que Abraão havia prometido todas as coisas, e aqui Moisés, aleluia, fez exatamente o que Deus disse que seria. O que aconteceria? Coré, sendo carnal, queria levantar uma organização no meio deles. Ele queria fazer um grupo de homens. E Deus não trata com pessoas assim. Toda pessoa arrogante que disse que consegue fazer isso, pode fazer isso e desfazer o que quiser. Deus não trata com pessoas assim. O profeta de Deus está falando para nós. Deus não trata. Agora, quando a pessoa é humilde, mesmo que ele sabe que foi chamado, ele não fica querendo seus lugares, preocupado e desfazendo de um, inventando algo de outro. Irmãos, um cristão não faz isso. O cristão confia em Deus. Veja quantas vezes Saul tentou destruir a Davi, e Davi fugia, mesmo sabendo que futuramente ele seria rei. Ele deixou aquilo passar. Amém? E Davi teve chance de mostrar para Saul que ele podia até tirar a vida de Saul, mas ele não pôde fazer, porque Davi era um cristão. Amém? Agora Saul era um arrogante, Saul era um crente carnal, era um crente que olhava a coisa do jeito dele e tinha encaminhado do jeito dele. Tem tanta gente assim hoje, tem que ser do meu jeito, tem que ser daquele jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. Coloca aquele fardo pesado no ombro das pessoas e nem com o dedo eles conseguem mover aqui. Mas que Deus tenha misericórdia e que realmente os filhos de Deus possam encontrar a via de escape e sair desse sistema e entrar em Cristo Jesus. Amém? Então veja que coisa. Agora eles pensaram que eles queriam fazer organização no meio deles, queriam fazer um grupo de homens. Deus não trata com pessoas assim. Isto mostra bem lá naquela escritura um tipo da jornada hoje, que a organização não é o que Deus ordena. Deus, o nosso Deus, é organizado, mas Ele não tolera organização. Organizado assim, que Ele coloca as coisas tudo em ordem. Deus não tem coisa mesclada com o mundo, né? As coisas de Deus é de Deus, não divide com Satanás. Então Deus é ordeiro nas suas coisas. Mas é o que Ele não gosta de certas organizações que os homens fazem aí, né? Tanto faz, tanto fez, tudo misturado, mesclado. Deus não, Deus é um Deus separador, ordenador. Amém? Pois logo que Coré fez isso, ele disse a Moisés: você coloca muito sobre si mesmo. Em outras palavras, toda a congregação é santa. Por que você diz que só você é o único homem santo? Você não tem nenhum direito de fazer tal coisa como esta. Você tenta fazer de você mesmo
alguém grande. Somos todos santos, somos todos filhos de Deus. É sempre assim. Moisés simplesmente virou sua cabeça e se afastou. Ele disse: Senhor, o que farei? Amém? Olha, a diferença do que serve a Deus. Não fica querendo juízo, mesmo sabendo de certas respostas, mesmo sabendo de certas coisas, tem que deixar nas mãos de Deus. Deus é o juiz de tudo. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Na próxima ocasião, quarta-feira que vem, nós vamos continuar, Deus assim permitindo. Tá bom? O meu muito obrigado pela atenção, pelo carinho que você tem para nos ouvir, esperando que você seja abençoado cada dia mais, tá? Aqui está nos assistindo algumas pessoas, né? Maria Sueli, acho que é isso, Matheus Jesus, Josiane Santos, né? Paula Martins, Tatiana Norberto, Santos Sueli, essas pessoas também estão com suas famílias, seus esposos, filhos assistindo, tá? Deus vos abençoe e recompense grandemente, né? Que todo o tempo que você tem para conosco, isso reverta em bênção para a sua casa, para a sua vida espiritual. Amém? Aqui tem também alguns pedidos de orações. Manuel Domingos Lico pede oração. Tatiana pede oração por Jorge. Também acho que é o pai da Solange, né? Covid. E Sueli também Covid, tá? Deus abençoe. Vamos orar, amado Deus. Aqui está essas pessoas com o pedir oração. Eu levanto a minha mão em prol deles, que o Senhor possa restaurar, possa curar, libertar. Deus, se tem alguém doente também aí, na audiência invisível, o Senhor sabe, e que eles também possam ser tocados pela mão divina do Espírito Santo. Cure eles, liberte eles, repreenda esse espírito de enfermidade aí, esse Covid, o irmão Jorge também, Deus, cure ele dessa enfermidade. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, qualquer que for a enfermidade, está ordenada a sair deste povo, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos e oramos de coração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Meu muito obrigado. Que você possa sempre estar extraindo, né, da palavra de Deus o alimento para a sua vida espiritual. Saiba disso, estamos nos dias em que nós temos que lutar para entrar no caminho estreito, o caminho que nos conduz à vida eterna, tá bom? Amanhã, se Deus permitindo, estaremos transmitindo ao vivo do Tabernáculo. Estamos meditando a mensagem um pouquinho seu. Deus os abençoe. O meu muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto vamos deixando aqui, por esse horário, nós vamos ouvindo aqui mais 2 louvores, tá bom? Deus abençoe, meu muito obrigado. E estejam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele vos dê bênçãos, uma noite de sono, de alegria, e que Ele não permita jamais que nenhuma atmosfera venha atormentar você, viu? Fique tranquilo na paz do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Deus abençoe, meu muito obrigado. Amém. Eu sou o grande Deus que fechou a boca dos leões na cova de Daniel. E ao gigante derrotei com a pedrada que mandei Davi atirar. Eu estava na fornalha e lá dentro eu caminhava com os 3 jovens judeus. Pois eu era o 4º homem que o fogo não consome. Sou o mesmo Deus. Eu abro portas onde não há portas. Abro caminho no meio do mar. Se as ondas vêm na calma tempestade e sobre as águas te faço andar. Se o vento contra ti se enfurecer, estendo a mão e o faço parar. Amém. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó. De 4 noite e dia não te deixarei só, pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor
sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Eu abro portas onde não há portas, abro caminho no meio do mar. Se as ondas vêm, acalma a tempestade, e sobre as águas te faço andar. Se o vento contra ti se enfurecer, estendo a mão e o faço parar. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó. Te guardo noite e dia, não te deixarei só, pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó. Te guardo noite e dia, não te deixarei só, pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nas ondas dos vendavais, ouvi uma voz distante que me chamava atrás. A maré tão furiosa, pois o vento era demais, e a grande escuridão atrapalhava a visão e não me deixava em paz. Logo percebi entre a garoa um homem lembrando, sentado na proa pra vencer o mar. Eu não sou capaz, mas Jesus querido sempre está comigo e me leva ao cais. Com o meu barco perdido entre aqueles vendavais, eu pensei comigo esta tempestade. Amém. Glória a Deus. De repente veio a brisa acalmando os meus ais, e eu pude ver a terra